Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, especialista em reprodução humana e faço parte do time da Clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com apoio da Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Sonho Bem-vindo. Hoje eu vou ter um bate-papo aqui super legal sobre laboratório de fertilização in vitro com a Mariana Piccolomini. A Mariana Piccolomini é a coordenadora do Laboratório de Embriologia do Lab for Life. Olá Mariana, tudo bem? Como vai você? Obrigado por ter aceitado o convite e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Oi Oscar, um prazer enorme estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Espero passar todas as informações aqui. Com certeza passaremos, Mariana, eu acabei de te apresentar e eu falei para os nossos convidados que você é uma embriologista. Eu acho que a gente podia começar explicando o que exatamente é um embriologista. É uma faculdade de embriologia que você faz? Como é que funciona isso? Explica pra gente um pouquinho a formação que a pessoa precisa ter para virar um embriologista. Certo. Embriologista, né, não tem uma faculdade, tá? Normalmente são biomédicos, biólogos, mas nada impede também de um veterinário, um químico também trabalhar como embriologista. No meu caso, eu fiz faculdade de biologia, depois eu fiz uma pós em reprodução animal, um mestrado, e aí eu entrei na área de reprodução humana, que é muito difícil, tá? É uma área extremamente nova, né? São poucas clínicas que a gente tem, apesar da reprodução crescer a cada ano, ainda é uma área pequena, tá? Então, é interessante você fazer curso, pós-graduação na área, que hoje em dia a gente já consegue encontrar algumas, mas o embriologista mesmo vai ser formado, ele vai crescer e vai aprender na clínica que ele for trabalhar. Então, normalmente o embriologista entra numa clínica como auxiliar e aí ele vai treinando até virar um embriologista sênior. Tá? Isso demora mais ou menos uns 10, 12 anos para você ter um embriologista sênior formado. E também Caramba, Mari, 10, 12 anos contando com a faculdade, é isso? Ou sem contar a faculdade? Sem contar a faculdade. Caramba, então mais 4 de faculdade, 16 anos. Exatamente. Na verdade, para você se tornar um embriologista sênior, né, não conta só você aprender técnicas, né? A nossa área exige muita dedicação, muito cuidado, muita responsabilidade, tá? Então a gente não pode errar de jeito nenhum. Você tem que ter um amadurecimento também, né? Eu diria assim. Você tem que saber lidar com muito estresse, pressão, resolver problema rápido. Então tudo isso conta, né, nessa sua formação durante esses anos. E fora o treinamento de técnicas. O que a gente tem também são congressos, né, na área, pelo menos 3 grandes congressos por ano. Então, o embriologista também tem que sempre estar atualizado, porque vão surgindo novas tecnologias, novas maneiras de ajudar o casal. Então, a gente também não pode parar de estudar. E uma coisa que é importante, né? Aí você fala assim, o embriologista júnior é pior que o embriologista pleno? Não é pior. Legal. Ele é tão bom na técnica que ele sabe fazer como um embriologista sênior, tá? O que acontece é que o júnior tem algumas técnicas que ele ainda não aprendeu, ele ainda não está apto para fazer, mas ele vai fazer uma ICSI, né, uma injeção intracitoplasmática tão bem, ou às vezes até melhor que um sênior, tá? Porque às vezes perguntam, não quero que um júnior faça o meu caso. Não tem porquê. Tá? O embriologista ele não vai fazer uma técnica que ele não tem segurança e que ele não está apto para fazer. Então, se o embriologista está fazendo o caso é porque ele tem excelência ali naquele protocolo, naquela técnica. E às vezes o júnior, ele tem, como ele tem um leque, né, Mari, de técnicas menores do que o sênior,
às vezes ele tá até no dia a dia fazendo mais vezes aquele procedimento do que o sênior, né? Então, às vezes ele tá até com mais mão do que o sênior em algum procedimento específico que o sênior acaba não fazendo tanto no dia a dia, né? Exatamente, é exatamente isso. E é exatamente isso que eu falo. Às vezes ele faz até melhor que o sênior. E os embriologistas, eles têm uma reciclagem do treinamento anualmente também, tá? E eles são avaliados quase que diariamente. A gente tem um controle de qualidade ali, semanal, onde a gente observa as taxas, então a gente já consegue ver se tem algum problema, né? Ou, sei lá, se o embriologista está um pouco abaixo da média, aí a gente já consegue ver o que está acontecendo e arrumar ali a situação. É um treinamento constante, né? Você Exato. falou, Mariana, são vários procedimentos e que aí os diferentes níveis de embriologistas fazem mais ou menos procedimentos. Quais são os procedimentos, assim, do dia a dia do embriologista? O que ele faz lá? Ele chega de manhã e aí o que ele faz no dia a dia dele dentro do laboratório? Independente de ser pleno, de ser sênior, de ser júnior, em geral, assim, os procedimentos da embriologia, quais são? Na verdade, o embriologista tem que chegar muito cedo na clínica, né? Ele vai fazer todo o controle de qualidade, ver se os equipamentos estão funcionando da maneira correta, se a temperatura está ideal. Então, tudo isso ele é checado, né? E aí começam os procedimentos. A gente tem o de baixa complexidade, como inseminação artificial, que é onde a gente só prepara a amostra seminal, né? Deixa ela com uma qualidade, com uma concentração maior, e aí você só faz o procedimento quando a mulher está lá para ovular, e aí esse sêmen é inserido ali no útero da mulher. E tem os de alta complexidade, que aí entra a fertilização in vitro. Então tem a coleta de óvulos, o embriologista ele é responsável por fazer a seleção dos óvulos ali, encontrar os óvulos que são aspirados. Ele também vai fazer a fertilização, então ele pode fazer tanto uma FIV clássica, né, que é quando a gente prepara também o sêmen, quando ele tem uma concentração boa, deixa que essa amostra, né, ela mesma faça uma seleção ali, então a gente coloca junto com os óvulos e é possível ter a fertilização ali. Ou a ICSI, quando a gente tem um material, uma amostra um pouco com a qualidade não tão boa, que é quando a gente também faz um preparo seminal. Na hora da fertilização, o embriologista seleciona através de um equipamento o melhor espermatozoide. E aí ele vai injetar um espermatozoide por óvulo. O embriologista também pode fazer congelamento e descongelamento de óvulos, embriões e espermatozoides. Também faz transferência dos embriões, biópsia embrionária, fora a avaliação, né, dos embriões, e tem toda uma parte burocrática aí envolvida. Então, basicamente, Mari, um casal infértil que procura uma clínica, uma mulher que procura uma clínica para congelar seus óvulos, ou um homem que procura uma clínica para congelar seu sêmen, quem vai lidar com isso dentro do laboratório de fertilização in vitro é um embriologista. É isso, né? Exatamente. Dentro da embriologia, né, a gente também tem os andrologistas, né? Tem clínicas que separam a parte seminal e tem pessoas específicas para o sêmen, que a gente chama de andrologistas. Então, o andrologista ele está mais capacitado para receber essa amostra, preparar essa amostra, e aí ele entrega para o embriologista fazer a fertilização. Então, seria como se fosse uma subespecialidade da embriologia, é isso? Um embriologista que só faz a parte de sêmen. Exato. Fica um pouco mais... É um cuidado maior, né? Mas temos embriologistas que também atuam na parte de coleta de sêmen. Então, assim, eu entendi, você falou aí que tem que acordar cedo, que tem que fazer todos os procedimentos. Então, acho que já fica a mensagem aí, né, Mariana? Que para quem não gosta muito de acordar cedo e não gosta de trabalhar em finais de semana, talvez ir para essa área de embriologia não seja uma boa ideia, né? Não é uma boa ideia. Exatamente. Feriado, 7 vezes por semana, né? Não tem horário. Às vezes a gente tem paciente que se atrapalha com a medicação e aí a gente tem que ir trabalhar à noite. Então tem todo esse processo e o embriologista tem que estar ali para fazer o procedimento. É a área de saúde, né, Mariana? Acho que como qualquer outra, né? Como medicina, como enfermagem, né? Vai ter que se acostumar a trabalhar fora de hora, final de semana, feriado, de manhãzinha, à noitinha, né? É isso aí.
Não Muito tem hora bom. para sair, chega no horário, sai no outro. É isso Exatamente. mesmo. Natal, Ano Novo, né? Isso. Muito Todo bom. dia. Porque Muito a bom. mulher não tem, né, um dia certo. Então, todo dia a dia. Exatamente. Por falar em mulher e homens e casais, como é que é o fluxo do paciente num laboratório de fertilização in vitro? Mariana, assim, o casal vai chegar no laboratório, ele chega lá na clínica, na recepção, no dia do procedimento dele. Vamos pegar a fertilização in vitro, que eu acho que é o tratamento que a gente consegue exemplificar melhor e que talvez seja o tratamento que as pessoas têm mais interesse em saber os detalhes, né, e como que funcionam as coisas. Então vamos Certo. pegar o exemplo de um casal, homem e mulher. Chega lá um casal de homem e mulher na recepção da clínica e aí eles vão conversar lá com a recepcionista. Quais são os processos e os passos que acontecem ali desde a chegada até a recepção até o procedimento de fertilização ou de ICSI ou de qualquer outra coisa que seja propriamente dito? Como é que é a jornada do casal aí quando ele chega no laboratório de reprodução? Antes do casal, o homem, a mulher, chegar no laboratório, eles recebem por e-mail todos os nossos termos, né? Isso é importante falar porque a gente não pode fazer nada, nenhum procedimento sem autorização tanto do paciente, né? Sem autorização do paciente. Então, o paciente vai chegar, vai ter que assinar os termos, os contratos, e aí a gente confere esses termos, né, para ver se está autorizado, tudo certo. Então, eles vão para um quarto, né? E aí a esposa, então, ela é levada para a sala de coleta de sêmen, vai ter uma sedação, tá? Uma sedação leve, e lá que vai acontecer a aspiração dos óvulos. E pelo médico, né? O médico, a gente checa também, tem um checklist, uma conferência da paciente, para a gente saber o nome dela, saber com quem a gente está trabalhando. E o médico, então, com o auxílio de um ultrassom, faz a aspiração de todos os folículos. E o embriologista, dentro do laboratório, seleciona, encontra todos esses óvulos e deixa na incubadora. Enquanto isso, o paciente, né, o homem, o marido, vai para a coleta de sêmen, uma sala reservada, e aí ele faz a coleta por masturbação, e esse material, então, é deixado na andrologia, que fica ali numa janelinha, né, que tem ligação com o laboratório. E aí, o andrologista vai pegar essa amostra e preparar essa amostra. Em alguns casos, a gente pode ter o sêmen congelado também. Então, é nesse momento que o andrologista também vai pegar essa amostra e fazer o descongelamento e o preparo seminal. Depois de 2 horas, 3 horas, a gente vai realizar, então, a fertilização. Os óvulos saem da incubadora, a gente faz uma limpeza, né? Porque quando a gente coleta os óvulos, eles vêm com uma camada de células, que a gente chama de células do cúmulos, né? E umas células que ajudam ali, né, na maturação e tal. E aí a gente tem que limpar essas células, né? Tem que deixar só o óvulo, para ver se ele é um óvulo maduro, se ele tem qualidade. E aí, depois disso, feito isso, a gente coloca, então, num equipamento, né, que faz com 2 agulhas, microagulhas. Uma a gente segura o óvulo, na outra a gente seleciona o espermatozoide, o melhor espermatozoide, e injeta. Vai injetando um espermatozoide por óvulo. Depois disso, os óvulos inseminados, né, a gente volta para a placa de cultivo, que vai simular o útero, né? Dentro, quando a gente coloca na incubadora, fica essa simulação, né? Temperatura ideal, os nutrientes necessários, tudo no meio de cultivo, para fazer com que ocorra a fertilização e esse embrião se desenvolva durante alguns dias, tá? O paciente vai receber informações do caso, né, tanto pelo médico como pelo embriologista. Então, o médico também recebe. Um detalhe importante, né? A gente discute muito com o médico para saber a melhor conduta. A paciente não chega lá e a gente não sabe quem é, a gente já sabe, a gente já estudou o caso, a gente já definiu o melhor procedimento a ser feito, tá?
E aí, além disso, durante todos os dias, a gente também troca informações com o médico e vai passando as informações para a paciente. Discute no bom sentido, né, Mari? É bom falar, né? Senão o pessoal Oi? pode não entender. Você falou assim, a gente discute bastante com o médico, discute no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de no Deus. melhor do sentido. A gente conversa sobre a situação, a gente não fica brigando. Exatamente. A gente tem hábito de falar, né? Vamos discutir esse caso, né? Aí parece que a gente tá discutindo. Não, a gente conversa sobre o caso. Obrigada, a gente conversa, exatamente. Imagina, não tem discussão nesse tipo de... Nesse sentido, né? Não que eu saiba. Então, na verdade, e aí o que vai acontecer, né? Dependendo da conduta dessa conversa entre o médico e o embriologista, a paciente pode congelar, né? Ou transferir esses embriões. Em alguns casos, ela também pode realizar biópsia embrionária, que é quando o embriologista ele retira algumas células ali do embrião para mandar para análise, e aí, após essa análise, a gente consegue saber se o embrião é saudável ou não, se ele tem o material genético ali correto, né? E aí a gente só transfere esses embriões que a gente é sabidamente saudável, né? E aí, e nesses casos, o embrião também é congelado, tá? Em alguns casos, pode ser feita uma transferência fresco, quando você faz a biópsia. O embrião, a diferença é que o embrião fica mais um dia em cultivo. E no congelamento, não, você já congela logo após a biópsia, então o embrião não fica ali crescendo, né, gastando energia. Entendi. Então, assim, a gente cultiva os embriões no laboratório, aí vai chegar um momento que você vai tirar algumas células, né, do embrião para fazer o estudo genético, se foi determinado isso pelo médico, discutido com o casal. Você podia explicar para a gente, Mari, porque eu acho que essa é uma curiosidade grande que as pessoas têm. Assim, quantas células... Porque o embrião, todo mundo tem na cabeça, inclusive muitos médicos, que é uma coisa muito pequenininha, né, com pouquíssimas células. Você podia dar uma ideia para a gente numérica, assim, só para as pessoas matarem a curiosidade? Geralmente, no dia em que a gente faz a biópsia dos embriões, que é geralmente blastocisto, né, quinto, sexto, sétimo dia, quantas células mais ou menos o embrião tem? Quantas células mais ou menos você retira numa biópsia? E como que você faz para retirar? Você vai lá com uma pinça e arranca um pedaço? Como é que funciona isso? Explica pra gente. Para a realização da biópsia, exatamente, a gente precisa ter um blastocisto expandido, tá? Hoje é muito comum o embrião, a gente deixar o embrião em cultivo até o 6º dia. Eu já falo que é rotina para paciente, porque às vezes o embrião ele tá um pouco mais atrasado, tá? O ideal é ter embrião no dia 5, né? Um blastocisto para a gente biopsiar, mas em D6 também é muito comum. Tá? Então, eu falo que é rotina. Então, entre D5 e D6, o embrião tem para crescer, tá? Se desenvolver e virar um bom blastocisto, um blastocisto expandido. O blastocisto, ele tem mais ou menos 80, 120 células, tá? E é uma massa celular que vai crescendo, né? Vai expandindo. A gente classifica de 1 a 6. O blastocisto 1 e 2 ainda é pequenininho. As células estão muito compactas ali, então não é ideal para fazer a biópsia. E em alguns casos também não consegue expandir. Por isso que a gente prefere esperar ver esses embriões se desenvolverem mesmo, para ver se tem qualidade. A partir do blastocisto 3, a gente já consegue diferenciar bem duas regiões desse blastocisto. Uma região que vai dar origem ao bebê, é um conjuntinho de células, tá? E as células da periferia desse embrião, que vai dar origem à placenta, né? Que é o atrofectodermo. E é essa região que a gente vai fazer a biópsia. Então, por isso que o embrião tem que crescer, para a gente conseguir ver essas duas regiões. Eu não posso encostar nessa região que vai formar o bebê. E aí é retirada de 2 a 5 células, é muito pouquinho. Tá? Com auxílio de uma agulha que vai abraçar o óvulo, né? Segurar o embrião, desculpa, e a outra agulha, né? Eu falo agulha porque é do tamanho de uma agulha. Sim, sim. Vai aspirar essas células e a gente dá um tirinho de laser
tá? Então, esquenta um pouquinho e aí a célula começa a desafrouxar ali e a gente consegue retirar, então, de 2 a 5 células. Essas células são colocadas em tubinhos separados, né? Tudo identificado. A gente sabe quem é o embrião 1, quem é o embrião 2, o tubo 1, o tubo 2. Então, esses tubos identificados também com o nome da paciente, tudo correto ali, vai para o outro laboratório de genética, onde é feita, então, essa análise. O resultado, dependendo do tipo de análise, porque às vezes a gente tem umas análises mais específicas, demora até 10 dias para sair, tá? 5 dias úteis, então eu costumo falar que são 10 dias corridos, tá? E aí a paciente fica sabendo se o embrião dela é viável ou não, e aí ela volta para transferir num outro ciclo. Entendi. Então esse embrião, Mariana, quando você biopsia e manda para análise genética, como demora todos esses dias, ele acaba tendo que ficar congelado, né? Porque ele não pode ficar ali à espera do resultado por 10 dias, né? Exatamente, exatamente. Como é que é feito esse congelamento do embrião? Você pode explicar para a gente, assim, tecnicamente, como é que é? Eu pego o embrião e coloco num freezer? Como é que funciona isso? Explica para a gente. É um pouquinho mais complicado, né? O que a gente tem que fazer para a gente não perder esse embrião, né? Quando você coloca uma garrafa d'água no freezer, ela pode quebrar, né? Porque a água ela aumenta quando ela congela e pode causar a quebra da garrafa. A mesma coisa acontece com o embrião. A gente tem que então tirar essa água, esse líquido que tem dentro do embrião e substituir por crioprotetores, tá? Isso é feito em gotas de meio de cultivo. Então, eles vão passando por gotas com soluções, tá? E aí vai ocorrer essa troca. E aí, quando ele estiver já pronto, ele é colocado no nitrogênio líquido, tá? É um congelamento ultra rápido que a gente fala. Então, ele vai da temperatura, né, do ambiente, que é, sei lá, 23 graus, e para menos 196. Então, esse congelamento faz com que essas células fiquem intactas ali e não causa ruptura da membrana, e o embrião ou o óvulo consegue se manter ali intacto. E a mesma coisa com... Ui, desculpa. Esse ultra rápido, desculpa, é só para entender. Esse ultra rápido que você fala, é ultra rápido quanto, Mariana, em termos de tempo, assim, pra gente entender? Peguei o embrião, coloquei lá na primeira gotinha que vai tirar a água de dentro dele, né? Até ele realmente estar no nitrogênio líquido a menos 196, quanto tempo leva? Em minutos, sei lá, em horas, não sei como é que é. Leva até 15 minutos. 15 minutos. Ele 15 sai de minutos. temperatura ambiente para menos 196. Não, da temperatura ambiente para 196, ele vai em meio segundo. Em meio segundo? Exato. Por isso que é ultra rápido. E ultra rápido é a mesma coisa que vitrificação, né? Que a gente Exato. usa esse termo também, é a mesma coisa, né? É, mesma coisa. Entendi. E aí eles vão ficar congeladinhos lá no nitrogênio por um tempo X, é isso? Não tem limite. Pode ficar 1 ano, pode ficar 10 anos. Tempo indeterminado. Como eu falei, né, que a reprodução é muito nova, então a gente tem, até agora a gente já tem nascidos de embriões que foram congelados há 20 anos atrás, 23 anos atrás. Então, e a técnica nem era tão avançada antigamente. Hoje em dia a técnica é muito boa, a gente tem 99% de sobrevivência de embrião. Para óvulo é um pouco menor a chance, é em torno de 80%, 85%, porque o óvulo é uma célula só, né? Então, se tiver um errinho ali, você já perde o material, né? Já perde o óvulo. O embrião não. Pode acontecer de você perder algumas células, mas ela se repõe, né? O embrião volta a se desenvolver e aí a perda é menor. Acho que ficou bem esclarecido, assim, como que congela, né, no nitrogênio líquido, é um processo super rápido, e pelo que eu entendi aqui, você falou,
é um processo super eficaz, né? Embrião quase todos sobrevivem, quase 100%, né? 97, 99, você disse. E óvulo 80, 85, que também é um processo relativamente eficaz. Agora, Certo. eu fiquei com uma dúvida aqui. Ele pode ficar lá no tanque, congelado, muito, muito, muito tempo. Mas, assim, eu consigo transportar esse embrião congelado de um lugar para outro, ou esse óvulo congelado de um lugar para outro? É seguro fazer isso? Como que funciona? Consegue. Hoje a gente tem transportadoras especializadas nisso, tá? Porque é muito comum. Então, ele vai num tanque de transporte, né? Também com nitrogênio líquido. Pode ir para outro país. Esse botijãozinho, né, que a gente fala, ele é acompanhado, ele é lacrado. Tá? Então, só a clínica de origem vai lacrar, vai colocar esse material, vai ter todo o relatório, as sorologias, isso também é muito importante. Quando eu falei que o termo é muito importante, a autorização, ter a sorologia também é muito importante. Então, feito isso, né, a transportadora pega esse material, a gente lacra, e aí só vai ser aberto lá na outra clínica. A temperatura ela é controlada, tá? Então, se por acaso acontecer algum problema, ou porque às vezes vai para outro país, né? Então, dá para a gente repor esse nitrogênio, tá? Então, é super seguro fazer esse transporte. E aí a outra clínica vai receber esse material também, com toda a identificação, com relatório, e armazena lá com eles. Tá? As sorologias que você fala são as doenças infecciosas, né? Que normalmente a gente Exatamente. faz, né? E a HIV. transportadora é uma transportadora própria, né, Mariana? Não é a Graneiro, né? Não é a empresa de mudança, Não. É né? uma transportadora própria para isso, tá? Eles só transportam material humano, Biológico. né? Biológico, exatamente. Entendi. E, inclusive, tem muito banco de doadores, né? De óvulo, de espermatozoide, de sêmen, que é internacional. Então, cada vez mais esse transporte é viável, né? Assim que a gente consegue essas amostras para doação aqui no nosso laboratório. Também tem bancos nacionais. A gente tem um banco também de óvulos, mas existe essa outra opção também. Entendi. Então, assim, você pode, por exemplo, precisa de óvulo doado ou sêmen doado, você pode usar o próprio banco da clínica, né? No nosso caso lá, onde você trabalha do Lab for Life, ou se você não encontrar nenhum doador compatível com você na clínica, você pode recorrer a um banco internacional e encomendar isso, uma amostra, e ela vai chegar com toda a segurança aqui no Brasil, né? É isso. Isso mesmo, isso mesmo. Ele vem num tanque especial, com todas as identificações, porque inclusive em aeroporto não pode passar em raio-x, então tem todo esse cuidado. Ah, tem isso também, né? Não pode passar lá na máquina com a mala, né? Não pode, não pode. Então, essas transportadoras, elas estão completamente aptas para fazer esse transporte. É bem seguro mesmo. Mariana, e me fala uma coisa, eu imagino assim um tanque desses cheio de palheta, né? Com embriões de vários casais diferentes, claro, separados, mas de vários casais diferentes, ou mesmo de um mesmo casal, vários embriões diferentes que fizeram biópsia, e aí tem o embrião que a biópsia deu normal, tem o embrião que a biópsia deu anormal. Como é que faz para não misturar essas coisas? Porque eu acho que essa é uma curiosidade também que muita gente deve ter, até porque, assim, se a gente lembrar aí da mídia, quem acompanha, já aconteceu mais de uma vez, teve um caso recente, agora acho que 1 ou 2 anos atrás, nos Estados Unidos, que um casal de Nova York transferiu um embrião que era de um casal de Los Angeles e engravidou, ou foi ao contrário, não sei, porque eles procuraram uma mesma clínica ali nos Estados Unidos e transferiram o embrião errado. E aí descobriram, porque não parecia com o casal e tal. E eu sei que na Itália também já aconteceu isso, é um caso um pouco mais antigo, as pessoas acho que não vão estar tão fresco na memória, mas eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, também aconteceu na Itália uma troca. Como é que faz
para não acontecer essa troca dentro de um laboratório? O laboratório usa no dia a dia para reduzir ao máximo o risco de uma possível troca de embriões? Sei lá, igual na maternidade a gente põe uma pulseirinha no bebê, né? Você sabe, né? Uhum. A mãe Sim, vai lá na maternidade, ela ganha uma pulseira no pulso, e aí o bebê ganha uma pulseira no pulso e uma no tornozelo. E isso. aí não tem jeito de trocar o bebê, ou pelo menos não deveria ter. Como é que funciona no laboratório para não trocar os bebês? Então, no laboratório, a gente também tem alguns identificadores. Então, a gente pega, por exemplo, as iniciais da paciente, a data de nascimento dela, e aí a gente coloca numa placa, na placa de cultivo dela, vai estar com o nome dela, eu sei que aquele material é dela. O tubo que vem da amostra seminal ali, para a gente utilizar, também é identificado desse jeito, e a gente sempre está em 2 embriologistas para checar essa amostra, tá? Tanto para guardar na incubadora, como para fazer qualquer procedimento, para fazer uma avaliação, sempre em 2 profissionais. Então são 2 identificadores do casal, nome Exato, e data de nascimento, e 2, na verdade são 4 nomes e 4 datas de nascimento quando a gente pensa num casal, né? exatamente. E 2 profissionais conferindo esses 4 identificadores o tempo todo. O tempo todo. E um procedimento por vez, né? Acho que também nunca acontecem 2 coletas de óvulos ao mesmo tempo no mesmo laboratório, né? Justamente para, né, não ter essa confusão, né? Quando eu digo laboratório, na mesma estação de trabalho, né? Não dá para ficar com Perfeito. uma placa de óvulo de uma paciente do lado de outra, do lado de outra, não acontece isso, né? Não, sempre um procedimento de cada vez, exatamente. Perfeito. E eu falei 2 identificadores, mas quando a gente congela a amostra, a gente tem mais identificadores. A gente tem a data do congelamento, a gente tem o número de embriões que pode estar congelado naquela palheta, e a gente tem o número do congelamento, que nunca vai se repetir. Então, tudo isso é colocado numa palheta, cada embrião ou óvulo é congelado em uma palheta identificada. Então, se for o embrião 1, é a palheta 1. Se for o embrião 2, a palheta 2, com todos esses identificadores. E aí, cada paciente tem uma rack. Dentro dessa rack, cabem 6 palhetas. E aí é essa Entendi. rack A rack que é como vai... se fosse um engradadinho ali, né? Que você põe Isso, os canudinhos dentro. exatamente. E aí, essa hack que vai também identificada com o número do congelamento, com o nome da paciente, com a data de nascimento, vai pro nitrogênio, né? E aí a gente consegue identificar tudo isso. Aí a gente anota. Tem também os nossos arquivos, né? A gente anota tanto no caderno físico, né? Como na planilha do computador e no prontuário da paciente, então a gente não tem como perder essa informação também, o tanque que ela tá, a caneca que ela tá e a rack que ela tá. Tudo isso também feito em 2 pessoas. Entendi. Então são muitos identificadores, muitas pessoas. Às vezes, Mari, eu gosto muito de churrasco, você sabe, né? Eu acho que você sabe disso, né? Não, não E sabia não. não sabia? Não. Nossa, eu adoro churrasco. Vai ter E que me convidar então agora. eu vou te convidar, pode deixar. E às vezes eu compro a carne e aí eu congelo. Eu sei lá, tá escrito qual carne que é, né? A validade e tudo, mas depois quando eu vou tirar do congelador, meio que congelou e a água derreteu e fica tudo borrado ali, eu não consigo mais ler o que era, a validade e tal. Quando você coloca esses hacks e essas palhetas dentro do nitrogênio líquido, que é tipo um gelo, né? Não borra ali, não tem perigo de sumir o escrito, sei lá, e você não saber mais o que é, cair a etiqueta, não sei. Como é que funciona isso? Tem negócio próprio que evita que isso aconteça? Tem que usar uma etiqueta própria para criopreservação, que ela não perde, não vai desgrudar e também não vai apagar o que está escrito ali, mas tem que ser essa etiqueta própria mesmo. E também temos canetas permanentes que não apaga de forma alguma da rack ali, mas a etiqueta eu acho que é melhor mesmo,
porque cabe mais informação e não tem como ela desgrudar ou ficar apagadinho. Nossa, E que são bom. várias etiquetas que a gente cola também, né? Então também para não ter Tem nenhum uma risco. redundância, né? Igual na maternidade, né? Que tem as duas pulseirinhas. É verdade, na maternidade tem a pulseirinha no punho no tornozelo do bebê. Porque Exato, se uma exato. sair, tem a outra. Então você também tem uma redundância ali para não ter perigo, né? Mas mesmo assim, não descola mesmo. Não de escola. Depois Ela você me é. passa o contato de quem vende essa caneta e essa etiqueta que eu vou querer para identificar minhas carnes aqui quando eu congelar, então. Beleza, tá bom, pode deixar. Outra coisa, Mari, eu vou me colocar como leigo aqui, tá? Porque, gente, eu sou médico, eu não sou embriologista. Então, assim, eu fico muito mais na parte clínica do que lá dentro do laboratório, vendo as coisas acontecerem e muito menos fazendo as coisas acontecerem. Eu já perdi umas carnes aqui, Mari, voltando no churrasco, porque acabou a energia e eu tava viajando. Quando eu voltei, o freezer ficou muito tempo sem energia e as carnes descongelaram e eu perdi. Fiquei triste. Esses tanques de nitrogênio, eles são ligados na tomada também? Se acabar a energia, tem perigo ali do negócio esquentar e perder todos os embriões? O nitrogênio, então, só para explicar, é um líquido, né? Ele fica ali dentro de um botijão, tá? E a gente mede diariamente a altura desse líquido. Então, a gente sabe quando ele está chegando no limite, que ele tem que ser recarregado. A gente recarrega os botijões a cada semana, tá? Então, é importante, mas mesmo assim, se for necessário, a gente chama o pessoal do nitrogênio, eles carregam antes, mas em uma semana a gente consegue ter um controle bom. É claro que a gente não deixa chegar no limite, tá? Então, a gente sabe ali quando a gente pode carregar e não tem como acontecer isso, de você perder Entendi. esse material. Então, então é muito mais parecido com cooler, que você vai enchendo de gelo ali em cima da Isso, cerveja, do que com um freezer que tá ligado na tomada. Aí, não tá ligado na tomada. não está ligado na tomada. Então, não tem esse risco, tá? Só se acontecer da pessoa não ficar controlando esse nitrogênio, tá? Ele demora muito para evaporar, tá? Por isso que em uma semana a gente consegue repor esse nível desse nitrogênio por precaução, mas também pode durar um pouquinho mais, tá? Evapora muito devagar, mas a gente tem que estar de olho todo dia. É por isso que dá para levar de um país para o outro, então, né, Mari? Porque se dura uma semana, você pode encher o tanquinho aqui no Brasil e viajar para onde você quiser, né? Isso mesmo, isso mesmo. Entendi. E assim, Mariana, a gente falou aí dos procedimentos, né, que a gente faz no laboratório, como que congela, como que transporta esse material congelado, como que a gente não deixa esse material se perder, como que a gente não confunde o material de um paciente com o de outro, que eu acho que é uma preocupação enorme de todo mundo. E a eficácia do tratamento, hein? Como é que a gente controla se o resultado do laboratório tá bom, se não tá, se pode estar acontecendo algum problema, se a taxa de gravidez dos casais está aumentando, se está caindo, se o congelamento tá bom, se está sobrevivendo muito, pouco. Como é que é feito esse controle no dia a dia, na prática, assim? Você baseia em indicadores? Como é que funciona? A gente tem muitos indicadores também, né? Por quê? A gente não consegue melhorar um óvulo ou um espermatozoide. A gente consegue selecionar um melhor espermatozoide e o óvulo a gente tem que trabalhar. O óvulo, ele é mais, não digo que mais importante, mas ele é mais raro, né, de conseguir. Enquanto a mulher produz um óvulo por mês, o homem produz milhões de espermatozoides por dia, às vezes 3 vezes por dia, sei lá. Então, a gente consegue selecionar o melhor espermatozoide para injetar naquele óvulo. Mas o laboratório tem que ter um ambiente adequado, perfeito. Então, quanto melhor for o laboratório, mais a gente vai garantir uma boa fertilização e um bom desenvolvimento embrionário. Tá? Então, por isso que tem que ter um controle de qualidade muito rígido ali, né? Controle de filtro, ar-condicionado, temperatura, gases, tudo isso para garantir um ambiente seguro
e muito parecido, semelhante, né, com o útero e tal, e para fazer com que aquele embrião se desenvolva e chegue a esse blastocisto que a gente conversou anteriormente. E com isso, O diariamente... embrião, desculpa, você falou agora eu me interessei, hein? Agora eu me interessei. Você falou, deixa eu entender isso melhor. Você falou de ar, qualidade do ar-condicionado. Então, tem um ar-condicionado dentro do laboratório, é isso? Não fica a temperatura ambiente, janela aberta, você não fica vendo ali um ventinho entrando, isso não pode acontecer. É Não isso. pode acontecer, tem que ter Tá. fluxo pequeno de pessoas dentro do laboratório, só pessoas que têm autorização podem entrar no laboratório. A gente tem uma pressão positiva também, que faz com que não fique partículas no ar, né? Então a gente tem que deixar aquele ar o mais limpo possível. Por isso, quantidade de filtros é grande, a gente tem essa pressão positiva, a gente tem poucas pessoas entrando. A gente fica ali no escuro também, a luz é baixa, então não tem janela, não tem ar, então tem que ser um ambiente completamente seguro ali, né? Quando você fala pressão positiva, é como se fosse um fluxo, assim, um vento que para empurrar a sujeira para fora, é isso? Exato, exatamente. Entendi. E aí uma outra dúvida que eu fiquei, você falou, bom, que tem o ar-condicionado, tem esse fluxo, né? O ar é para fazer esse fluxo, eu imagino, né? Para jogar a sujeira para fora e para manter uma temperatura, né? Qual que é a temperatura que tem que ficar dentro do laboratório lá onde vocês trabalham? A que temperatura que vocês ficam? De 23 a 28 graus. 28? É quente, hein? Vocês não passam calor lá dentro com 28? Não, a gente mantém 24 graus. 24. É uma temperatura. 24 é gostoso. No escuro, né? E é importante essa temperatura não ficar variando, tá? Entendi. Então a gente controla, porque se tem variação também de temperatura, umidade, pode influenciar nas incubadoras, na temperatura da incubadora. Então, esse controle de qualidade, a gente não pode deixar o ar-condicionado cair. Então, a gente também tem um sistema de no-break, tudo é ligado no celular. Se acontecer alguma coisa, eu vou saber e vou correr para o laboratório. Então, tudo é muito seguro, tudo é muito controlado para não parar, não apagar, não acontecer nenhuma Entendi. Então, aquela história da falta de energia, que eu estava preocupado lá no congelamento, e lá não é um problema, que você me falou que lá é igual um cooler, você joga o gelo lá e pronto. No laboratório tem esse problema. Então, assim, tudo que você tem dentro do laboratório está ligado na energia elétrica. Se faltar energia, você tem uma bateria, um no-break, que entra no lugar e não deixa a energia cair, é isso? Isso, e um gerador também. E um gerador, então tem dois backups, é isso? Exato, se precisar, Entendi. ainda a gente chama a pessoa para ir lá e abastecer o gerador. Então, E abastecer o gerador. Exato, e você recebe isso no teu celular. Recebo isso no meu celular. Então é a história do profissional de saúde que a gente falou no começo, né? É tipo plantão, Exato. né? Você tá lá de sobreaviso, de repente toca o bip e você sai correndo, é isso? Exatamente, isso mesmo. Entendi. E você falou da temperatura da incubadora. Você falou, ó, a temperatura dentro do laboratório é importante ser mantida, não variar, pode ser de 24 a 28, de 23 a 28, mas você deixa em 24, né? É importante, mais do que a temperatura específica, não ficar variando, para não interferir na temperatura da incubadora. Qual que é a temperatura da incubadora? Quantos graus o embrião fica lá dentro, Mariana? 37 graus. 37. Temperatura do corpo, variar. então. É isso. Não pode variar de 1 para cima nem 1 para baixo. Tem que ser 37 graus. É a temperatura do corpo. Exato. Se ficar com febre, a incubadora, 39, já era. O embrião Já não era. aguenta. Entendi. É perigoso, exato. Pode ter alterações genéticas, então degeneração, então não pode variar de jeito nenhum. Inclusive as bancadas que a gente trabalha também são a 37 graus. E tudo isso bem controlado com termômetro. Esses termômetros são calibrados e verificados a cada 6 meses, então a gente é bem neurótico assim com essa questão aí do controle de qualidade. E você tinha me perguntado dos indicadores, né? E isso. Aí a gente consegue ver diariamente, semanalmente, as taxas de fertilização, as taxas de blastulação, né, que é esse desenvolvimento embrionário, taxa de implantação, né, de gestação, demora um pouquinho mais para a gente avaliar. Porém, esse desenvolvimento embrionário eu consigo avaliar ali semanalmente.
Então, se eu perceber que tem alguma coisa que não está indo tão bem, a gente também consegue verificar ali o que está acontecendo. Entendi. Então é uma monitorização constante, né? Constante. Eu imagino, Mariana, para quem é da área médica, ou até para as pessoas leigas, né, que conhecem mais a área médica do que a área de embriologia, é quase como se fosse uma UTI ali, né, de embriões, né? Você tem um monte de parâmetro que você tem que ficar avaliando o tempo inteiro e rechecando, e rechecando, e rechecando, e intervindo para manter a qualidade do laboratório, né? Acho que é igual na UTI, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro ali mexendo, vendo, senão o paciente morre. Um berçário, vamos falar assim, que é melhor? Mais bonitinho, uma UTI neonatal. Exato. Uma UTI de bebês. Verificando e também tudo identificado. Então, cada paciente vai ter a sua incubadora. Então, além desse controle, também a segurança a gente preza muito ali. Ah, que legal, que legal. Agora sim, você me disse que essas variações na incubadora, elas podem levar a problemas nos embriões e tudo mais, né? Você comentou rapidamente, quando a gente falou sobre biópsia, que o embrião precisa ser grau 3 ou mais para fazer a biópsia, né? Essa é uma nota que ele recebe, né? Que o blastocisto recebe, não é isso? Isso mesmo. Mas assim, a gente quando fala com o paciente, a gente fala... Eu tô te falando isso porque essa é uma pergunta que a gente recebe muito e me veio à cabeça agora. A gente fala assim, o blastocisto é 3AA, é 4BB. O que significa essas letras? A que elas se referem exatamente? Porque o 3 você falou que era a expansão, né? Ele tem que estar expandido para você conseguir fazer a biópsia. Mas e essas letras aí, o que são? Você fala que as pacientes conversam com você, mas com a gente é muito pior, viu? Eu imagino, assim, porque você falou, né? Vocês passam a notícia, né? Ao longo dos 7 dias, né? A gente não adianta falar assim, olha, você tem 6 embriões em desenvolvimento e todos eles estão se desenvolvendo bem. Elas já sabem, mas como é que tá? Tá A, tá B, tá C? Então, a gente tem que... É o Instagram, Mari, é o Instagram. Exato. O Google também, né? Google. Então, elas às vezes sabem mais que a gente. Na verdade, assim, a gente avalia os embriões, né? Quando ele está no dia 1, né, que é a primeira vez que a gente avalia e conversa com a paciente, a gente só observa a fertilização desse óvulo, né? A gente não consegue ver uma qualidade, se ele está indo bem ou não. A gente só consegue ver se ele tem o sinal de fertilização. E a gente consegue dizer quantos vão se desenvolver, mais ou menos. No terceiro dia, que é o outro dia que a gente volta a avaliar, porque no segundo dia e no quarto dia, a gente não avalia, não traz respostas para a gente, não vai mudar a informação que eu vou passar para a paciente, nem o que eu vou fazer ali no laboratório, e então a gente não avalia e prefere não tirar da incubadora também para evitar essa variação aí de temperatura, de umidade e tal. Então só avalia nos dias ímpares, para ficar fácil, no 1, no 3 e no 5, é isso? Exato. Quando precisa no sexto, né? É claro, eu tô falando que para evitar variação, então melhor não tirar meu embrião da incubadora. O tempo que a gente tem para avaliar é super rápido, então quase não tem variação. Porém, quase não tem variação, porque é rápida essa observação e aí já volta para a incubadora de novo. Tem um tempo ali que o meio de cultura consegue compensar, né, e não perder temperatura. Então, eu consigo fazer isso, mas quanto menos a gente tirar, melhor, certo? E no terceiro dia, a gente avalia o número de células. O embrião, ele tem que ter de 6 a 10 células para ser um bom embrião. E nessa fase, a gente pode ter fragmentos. Então, a célula, quando ela vai se desenvolvendo, ela pode liberar alguns resíduos ali. É normal a gente ter um pouco de fragmento. A gente dá uma nota também, de 1 a 4, tá? 1 é quase sem fragmento, 2 é até 10, 15%, 3 a gente já tem 50%, e 4 aí sim realmente é uma fragmentação importante ali que pode prejudicar muito o embrião. Quando ele é um 8 células grau 1 ou 2, pra gente é ótimo, tá indo bem.
Quando ele é um embrião 8 células grau C, ele tem um número de células ok, né? Ele está se desenvolvendo, porém, essa fragmentação aí está um pouco elevada, ela pode agora atrapalhar esse desenvolvimento. Então, pode ser que esse embrião não consiga chegar ao estágio de blastocisto, mas pode ser que ele chegue também, tá? Pode acontecer dessa fragmentação diminuir e ele se desenvolver bem. Agora, quando a gente tem um embrião 3 células no dia 3, né, que é baixo esse número de células, ele está bem atrasado, e com uma fragmentação C, aí provavelmente esse embrião já está parando o desenvolvimento, tá? Então é isso, o embrião de dia 3 ele tem que ter de 6 a 10 células e ser grau 1 e 2, tá? E aí, no 5º ou 6º dia, a gente espera ter o blastocisto, que eu falei que é uma massa celular que vai de 1 a 6, 1 é o menor, 6 é o maior. E do o 3 para cima a biopsia, né, que você já falou. Do 3 para cima a biopsia, e do 3 para cima eu também dou nota. São 2 notas, na verdade. Entendi. É essa aí que pega. Então não tem embrião 1AA, 2AA, é só do 3 para cima. Só do 3 para cima. Tá. Por quê? Lembra que eu falei que a partir do blastocisto 3, a gente tem 2 regiões específicas ali no embrião? Uma que vai dar origem ao bebê e uma que vai dar origem à placenta? São essas 2 regiões que eu dou nota. E aí ela vai variar A, B e C. A e B pra gente é ótimo, são embriões excelentes. C é um embrião que tá um pouquinho abaixo, tá? Mas ele também tem boas chances, tá? Eu tenho um 3cc, é um embrião ruim. Não é um embrião ruim, é um embrião bom, tá? Nasce bebê, tem né? Chance. Oi? Nasce bebê de embrião CC, né? Com certeza. Tivemos muitos bebês nascidos de embrião CC. Exatamente. Ele tem uma chance de implantar um pouquinho mais baixa, mas é um pouquinho só. As chances ainda continuam sendo muito boas. E dá para biopsiar também, né, Mário? CC? Essa é uma dúvida. E dá para biopsiar também. Tem casal que me pergunta, também. Vale a pena fazer a biópsia do CC? Será que ele não tá fraquinho para biopsiar? Não vai morrer por causa da biópsia? Acontece isso? Então, se o embrião não tiver qualidade para ser biopsiado, o casal, o paciente vai ser avisado, o médico, né? E a gente vai conversar se é possível, se a gente vai arriscar fazer a biópsia ou se a gente só vai congelar esse embrião, tá? Então, quando a gente vê, o que quer dizer um embrião C, né? Vamos falar sobre isso. Ele é um embrião um pouco mais frágil, porque ele tem algumas células degeneradas ou poucas células, tá? Ou a massa celular está muito pequena. Então, é isso que quer dizer. Então, vai depender desse C, se a gente consegue biopsiar ou não, mas sempre vai ser discutido com o paciente e o médico. Mas, sim, dá para biopsiar blastos 3cc, sim. Porque é uma dúvida, me perguntam isso. E dá para congelar, descongelar e congelar de novo também. Tá? O embrião que tem boa qualidade, ele suporta esses 2 congelamentos e 2 descongelamentos, tá? Então, porque a técnica hoje exatamente está bem avançada, então a gente consegue manter essa qualidade. E aí, Mariana, tudo isso que você falou agora, fertilização, formação do embrião no 3º dia, qualidade do embrião no 3º dia, formação do embrião no 5º dia, qualidade do embrião no 5º dia, se ele sobrevive quando descongela, se ele pode ser biopsiado e a biópsia tem resultado, tudo isso entra nos indicadores de performance, vamos dizer assim, do laboratório, se o laboratório está funcionando bem ou não, são essas coisas que você fica o tempo todo monitorizando lá e vendo se está acontecendo, é isso? Exatamente, são exatamente essas coisas. Desenvolvimento, fertilização, taxa de degeneração após o descongelamento, gestação bioquímica. E como que eu vou me basear, né, para saber se o meu laboratório está bom ou não? A gente tem alguns consensos na literatura, né, que já observaram laboratórios e deram uma nota,
né? Então, por exemplo, taxa de fertilização 80%, tá? É uma média ideal. Então, eu sei que meu laboratório tem que fazer 80% ou mais, tá? A gente se baseia nesses consensos. Entendi. É um valor de referência internacional, assim. Os bons Exatamente. laboratórios do mundo conseguem isso. Então você tem que tentar conseguir isso também. É isso. Exatamente isso. Mas o ideal é você, né, quando você bate esses indicadores, você quer sempre melhorar. Então, Sim. você se baseia nos seus resultados, né? Então, se os resultados foram melhores, então agora eu tenho que bater esses meus resultados aqui. Então, a gente fica sempre nessa variação, né? Então, e realmente a gente tem que avaliar semanalmente, mensalmente, semestralmente. Não é constante. É constante, eu imagino. E a Mariana, gente também acompanha os nascidos, né? claro, é isso que eu ia Os perguntar, nascidos. porque a gente está falando muito de laboratório, mas aonde entra a gravidez e o bebê nessa história toda? Isso daí o laboratório monitoriza também. Se nasceu Também. A gente bem, se também nasceu de 9 meses, acompanha. se teve malformação. O laboratório tem todas essas informações, é isso. Temos todos esse acompanhamento, sim, esse cuidado. Inclusive, a gente também reporta essas informações para Órgãos, né? órgãos, exatamente. A Rede Lara, Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, que todas as clínicas elas reportam, né, os seus resultados para esses órgãos, né? Tem o Cisembro Tem aqui o no Brasil. cisêmbrio, né? Que faz tipo um censo, né? Dos embriões. Eles sabem exatamente quantos ciclos, quantos embriões tem congelados no Brasil, né? É um censo, né? É tipo o Exatamente. IBGE dos embriões, né? É isso mesmo. E é um controle que eles têm também, né? É. Para avaliar se essas clínicas estão funcionando da maneira correta, né? Porque as clínicas são fiscalizadas, né? Sim, Então, muito fiscalizadas. muito. Então, você tem que seguir, né? Tudo o que eles dizem para a gente fazer e eles acompanham os resultados. Então, se às vezes eles podem ver alguma coisa fora ali e ir até a clínica ver o que está acontecendo, por que a fertilização está baixa. Então, quando foge ali também das outras clínicas, os resultados das outras clínicas, eles vão verificar o que está acontecendo. Que legal. Então tem uma monitorização interna que você, como coordenadora do laboratório, faz, né? Mas também tem um órgão ali de monitorização e vigilância externa, né? Que avalia as clínicas de todo o Brasil, né? Exatamente. E dá multa e pode fechar a clínica se for necessário. Olha aí. Então é importante saber se essa clínica está legalizada, né? Se está registrada e liberada para a Anvisa para funcionar, né? Então tem que se atentar aí a todos esses detalhes, né? A todos os A detalhes, todos os todos, né? detalhes. Mariana, a gente está chegando aí agora exatamente a 1 hora de bate-papo. Foi muito legal. Eu acho que deu para ter uma visão aí geral de tudo. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, ou algumas mensagens finais de coisas que você acha que são super relevantes nesse tema aí, que é a sua vida, né? Que é o seu dia a dia. Ai, que bom. Fiquei muito feliz de participar. A mensagem que eu deixo é que o laboratório, né, de boa qualidade vai ter um controle de qualidade rigoroso, vão ter embriologistas muito bons. Tudo vai ser muito preparado para receber aquele paciente e fazer aquele caso da maior maneira possível. É importante também você saber a indicação, né? Se você tem indicação de alguma técnica ou não, porque, como você falou também, tem muita coisa no Instagram, tem muita coisa no Google, e às vezes não é a melhor técnica para você, para paciente, né? Então, é importante confiar no seu médico, né? E também no embriologista para saber que tipo de técnica vai favorecer o seu tratamento. Que legal, Mari. Muito obrigado, tá?
por ter dedicado aí essa parte do seu tempo para conversar com a gente aqui no Sonho Bem-vindo. Foi muito legal, acho que esclareceu aí muitos pontos que todos têm dúvida. E eu já deixo o convite aqui para uma próxima vinda, para a gente abordar outros temas de embriologia, porque acho que tem muitos outros temas que são super importantes e a gente não falou hoje, porque não cabe tudo num podcast, né? Um universo enorme aí. Então fica o convite para a próxima já, tá bom? Muito obrigado Com mesmo certeza. e até a próxima. Tchau, tchau, Mari. Obrigado. Tchau, eu volto. Obrigada. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no @arte.academy e no @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.